ela tem um problema com a terra, ela tem um problema com uma nação, ela tem um problema com um projeto de um país que ela não cabe. Isso como um conflito de personagem é muito legal, assim. Ela carrega a língua, assim, para todo lugar. E eu acho forte ela seguir cantando em português. A gente sai de um lugar e termina em outro, né? A Britney vai sair de um lugar e vai terminar em outro. Qual que é essa progressão narrativa que a gente vai ver ao longo do filme? Mas como elas cuidaram de mim, houve uma transformação gigantesca, eu percebo nelas. Do momento que eu acordei até hoje, né? Porque semana passada eu tava com Covid, eles estavam tudo louco atrás de mim. Houve uma transformação muito grande deles em relação a isso. Então, eu sinto uma necessidade de proteger eles, como eles me protegeram. E se eu tiver que acreditar a transfobia, acreditar o sistema. Porque eu já questionei eles sobre isso. Óbvio. Né? De por que nos antecedentes pessoais da transgeneridade? Porque não existe um outro campo. Então o argumento vai ser importante em muitos momentos, porque até enquanto estrutura de filme, estrutura de produção, vai ser uma forma de você entender melhor a história, né? A base da história. Então essa ausência, né? Esses adultos que não têm mãe, sabe? Essa referência muito forte dos meus pais sem mãe e não tendo nenhuma referência assim de avó. De repente, fazendo aquele filme com a minha prima, bem nesse mesmo timing de estar indo para Cuba, eu pensei que talvez fosse legal ser um filme sobre avó e neto. Não sei, uma forma aí de eu também fantasiar um pouco sobre isso, reorganizar simbolicamente isso também. Durante o percurso, nós constatamos a importância dessas instituições e a falta de reconhecimento delas como espaço de preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio imaterial brasileiro. Que é o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, né, que é uma ideia de pensar um diagnóstico e diretrizes para as políticas públicas, que a verdade é que dentro do campo do audiovisual, por isso que eu estou fazendo essa diferenciação, a gente não tem uma política pública de Estado voltada para isso, né? A gente tem ações muito pontuais, mas de fato isso pensado de forma mais estruturada. E aí o Plano Nacional de Preservação Audiovisual da BPA está disponível. Quem puder fizer um Google consegue achar isso online. Quando você fala sobre uma palavra que é um encontro, na verdade é um termo linguístico que está muito presente quando se fala em patrimônio cultural. E isso é um dos resultados, um dos achados na minha pesquisa de mestrado, né? Eu falo que o processo de patrimonialização, principalmente do audiovisual, ele está dentro do campo da musealização. A gente entende muito mais da necessidade de condicionamento, de identificação e também da preocupação dos próprios realizadores, que eu acho que a Khadija vai falar um pouco mais, que é esse processo que estamos vivendo e essa preocupação com a memória audiovisual, né? Eu acho que o digital vem trazer uma preocupação muito grande, né? E é um filme sobre o caminho, não sobre a chegada, sabe? Uhum. No final você percebe que, assim, não importa onde chega. E o que é interessante é que são dois personagens que são muito diferentes, que estão em momentos diferentes, em fases diferentes e se encontram e fazem uma jornada juntos, sabe? Ao lugar que todo mundo disse que era meu também, eu falei que não era, fui lá, provei que não era, agora eu tô indo aqui buscar. Meio que por aí. O cinema quando a gente vê como espectador e o cinema quando, né, você passa a ser um realizador de cinema, você está construindo um universo. Enfim, não é tudo tão simples quanto parece, né? Não é tão libertador quanto parece. Para mim é interessante, né, pessoal? Eu acho que tem uma coisa agridoce, tem que ter uma coisa agridoce, né? Do tipo, ela atingiu, mas não atingiu tanto, atingiu mesmo, né? Ela conseguiu, mas putz, será que conseguiu? É a libertação, mas será que é a libertação? Eu acho interessante que isso apareça, assim. É a abordagem do tema no sentido do discurso mesmo, assim, eu acho. Aí é uma questão do tom, é uma questão do foco da personagem. Eu gosto dessas coisas disruptivas. Mas eu acho que tem que melhorar, talvez, a construção para a pessoa entrar nesse universo. Que é isso, né? Eu e Mel juntos programamos a mostra especial esse ano, a convite da Abdala, que é a Rasteiros Imaginários. É uma seleção de 13 filmes de 2009 a 2022. E a gente dividiu eles em 2 programas. O programa 1 chama Incensar o Mundo.
E aí a gente, enfim, também, né, hoje a conversa está com Calor e Heraldo, que sou Calor, diretora de Bia Desenho, Heraldo de Cinco Fitas, mas a gente também tem o Incensar no Mundo, tem a participação de Orun Aie, A Criação do Mundo, de 2015, de Jamile Coelho e Cíntia Maria, de Deus, de 2017, de Vinícius Silva, Cinco Fitas, de 2020, de Vilma Martins e Heraldo de Deus, Guia Desenha, Anjo de Jambo, de 2019, da Calor Pacheco e o Neco Tabosa, o Ilhas de Calor, de 2019, do Ulisses Arthur, Pietá, de 2020, da Pink Molotov, e o Movimento, de 2020 também, do do Gabriel Martins. Programa 2, no Sampler dos Gestos Íntimos, a gente tem Pode Me Chamar de Nadi, de 2009, de Del Cardoso, desculpa, Boa Noite Charles, de 2016, dos Irmãos Carvalho, do Álvaro Popoco, de 2022, de Durango, o segundo Antes da Coragem, de 2020, de Grace Passou e Wilson Esser, Não Vim ao Mundo para Ser Pedra, de 2022, do Fábio Rodrigues Filho, querido, e o Cabela, de 2015, de Yasmin Tainá. E a gente foi criando a partir desse molde nessa família que está de fato no quintal, no subúrbio, né? E ainda tem terra, ainda tem árvores, e se mora nas casas. Famílias não necessariamente nucleares, né? Hoje Bia mora com a mãe, que é a Rafaela, e Raul com o pai, que é o João. E voltando para a questão da recepção, acho que é esse espaço de encontro, assim, né? E de coisas que pra gente é uma coisa, mas quando aquela juventude encontra, vai fazendo outras narrativas ali de dentro, assim, de um olhar que está construindo a partir do seu lugar no mundo, né? Encontrando aquela obra que pode representar tanto um reconhecimento quanto uma possibilidade de existir para além daquela que se existe já. Na década de 80, meu tio, irmão da minha mãe, que se chama Mário, igual o personagem do filme, ele participou de um filme que só foi exibido aqui na TV local e se chamava Cinco Fitas. E aí eu procurei muito esse filme porque eu queria ver meu tio atuando. Eu não era nascido ainda quando o filme foi exibido na TV. Porque a Liberdade, que é o bairro de onde eu vim lá em Salvador, e São Caetano, eles precisam ser retratados como eles são para que as pessoas tenham essa possibilidade de se ver na tela. Eu falei, pronto, é isso. Olá, boa noite a todas, a todes e a todos. Termina hoje a 21ª edição da Goiânia Mostra Curtas, com premiação para os melhores filmes e direção, seguindo o júri oficial do festival. Bom, agora vamos conhecer quais são os filmes vencedores da Curta Mostra Animação, da 21ª edição da Goiânia Mostra Curtas. Anunciar que pela ousadia de assumir a melancolia como estética provocativa sobre uma condição social injusta e com traços que remetem à arte popular da estilogravura, silhueta ao cordel, o prêmio especial do júri vai para Peixinho, de Edson Germínio. Com certeza, pela direção de uma coletividade criativa na geração de movimentos e dinâmicas perante o estático, como paralelo da própria pandemia, com diversas subjetividades ativas de cada um dos artistas, o prêmio de direção vai para Modelo Vídeo. Parabéns. Pela instigante proposta artística empregada na urgência de se materializar em animação a saúde emocional dos jovens no contexto da pandemia e diante de uma estética minimalista e ao mesmo tempo brutal, o prêmio de melhor filme vai para Raiz de Parabéns. E agora, um dos momentos mais esperados do festival, a premiação para a Curta Mostra Goiás. Pela força do tema e da palavra enunciada a partir de subjetividades que dialogam com o prazer e o desejo entre mulheres, a menção honrosa vai para Guia Desorientador do Sexo entre Mulheres, de Poliana Marques. Parabéns. Pela abordagem que faz do tema, tanto pelas suas opções imagéticas, quanto pela representação fantástica da concretude de fins e recomeços, tendo o amor como elemento agregador das diferenças, o prêmio especial do júri vai para A Última Valsa. Parabéns. Melhor direção.
Pelo alcance da coesão entre o domínio narrativo e a habilidosa direção de elenco e equipe, que traz uma abordagem do tema com sensibilidade, sem abrir mão do tensionamento entre a estética e o ritmo, o prêmio de melhor direção vai para Alana Ferreira, por Até a Luz Voltar. Parabéns, Alana. Pela transcendência da expectativa de padrões normativos, tanto na sexualidade quanto nos ambientes religiosos, numa confluência artística de todos os departamentos que aproximam o público daquele universo com total entrega, o prêmio de melhor filme vai para Até a Luz Voltar, de Alana Ferreira. Parabéns, Alana. Vamos saber sobre a premiação da Curta Mostra Brasil. Pela qualidade fílmica, pela relevância temática, pela diversidade regional, pela resistência em abordar temas como garimpo, desmatamento, ciência e vida. E também pela perspectiva Ameridia, o prêmio de aquisição do Sesc TV vai para 0,2 miligramas de ouro, de Diego Kinderê de Carvalho. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite, representando o Canal Brasil e nossos colegas Francisco Carbone e Cecília Barroso, pela relação entre Bento e Silvio, neto e avô e suas conexões com a Serra da Cantareira em São Paulo. O prêmio Canal Brasil de Curtas vai para o curta-metragem Cantareira, dirigido por Rodrigo Ribeiro. O filme foca na dinâmica entre a metrópole e a natureza. O impacto do tempo nas relações e espaços é parte da construção desse lugar de memória afetiva e ancestralidade. Parabéns! A menção honrosa do júri da 21ª Goiânia Mostra Curtas vai para o filme que nos mostra como o futuro não é uma ideia vazia. Ao contrapor a Amazônia, essa floresta tropical indomável, a floresta criada pelo homem, organizada e servil, confirmando a ilusão antropocena de superioridade diante da vida, mas mostrando o futuro frio que nos espera caso não tenhamos, enquanto sociedade, o entendimento de que lutar por nossa existência é garantir a floresta em pé. A menção honrosa vai para 0,2 miligramas de ouro. Parabéns! Pela sensibilidade de nos guiar diante de um caminho de descoberta de si, onde a ancestralidade, referenciada pela troca gentil entre o personagem e a sua avó, abre os custos necessários para o encontro com o mundo que existe além do que podemos ver. Nessa trajetória de cura pessoal, o diretor nos convida também a abrir os olhos, os ouvidos e os sentidos. Meus santos saúdam teus santos é o premiado especial do júri da 21ª Goiânia Mostra Curtas. Parabéns! Uma interessante proposta de refletir sobre o nosso mundo contemporâneo, através de uma narrativa que rompe com histórias cansadas, de pessoas dissidentes que fogem das pequenas cidades para os grandes centros urbanos, criando um instigante contraponto entre duas gerações que se encontram na inadequação com a modernidade capitalista e por um trabalho de direção que é carregado de sutilezas que podem ser percebidas na construção de uma complexa paisagem sonora e no excelente trabalho da fotografia. O júri da Goiânia Mostra Curtas concede o prêmio de melhor direção para Rodrigo Ribeiro por Cantareira. O melhor filme da 21ª Goiânia Mostra Curtas não cabe em si. Atravessado por obras artísticas e ativistas que lhes antecederam, o filme transborda vida, liberdade e afetos, com sua direção precisa e poética, tecida através de diferentes registros estéticos narrativos e temporalidades que se embaralham e potencializam o diálogo entre duas gerações e suas conquistas. O prêmio de melhor filme vai para Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, da diretora Érica Sarney. Parabéns a todos os premiados.
Eu usei, então, muitas referências do meu trabalho como artista visual para a criação, que eu trabalho com arte abstrata. Então, eu criei alguns frames que foram unidos, né, que criaram a identidade final para o cartaz e também foram aplicadas na identidade visual do resto do festival. Eu que acompanho desde a primeira, um sonho, uma ideia que se tornou um ideal de Fifi Cunha e Maria Abdala. Chegar à 21ª edição desse festival que forma público, forma profissionais em todas as etapas de produção do audiovisual brasileiro, é incrível. Então a Abdala me convidou para fazer o troféu desse ano, para fazer uma releitura do troféu que sempre existiu. Então eu quis dar uma modernizada, trazer movimento, cor, e eu acho que fiquei bem feliz com o resultado. Os artistas daqui, os artistas e técnicos daqui do audiovisual têm buscado sempre, a partir de agora, né? Com todo esse fomento que tem, que a Goiânia Mostra Curtas faz parte de mostrar a sua identidade, mostrar a identidade, o que é ser do Centro-Oeste, o que é ser goiano, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu pensar em 4 programas que refletissem um pouco a potência criativa do curta-metragem brasileiro e revelasse aí num espectro bem amplo todas as potencialidades que esse formato de curta-metragem nos permite. A ideia foi que a gente conseguisse trazer um pouco do cuidado que se tem, né, no festival presencialmente para dentro da tela. Então, aqui que a gente quis criar uma ambiência, né, algo que fosse aconchegante, que trouxesse a essência, né, as características do que o ICUMAN propõe, né, para Goiânia Mostra Curtas. Queria agradecer a todos e a todas, né, que participaram dessa edição. Um festival é feito com um coletivo de realizadores, de convidados que participam dos debates, das oficinas, de equipe. Então, isso tudo é transformador para todo mundo, né? Acredito nesse coletivo e essa persistência e resistência da cultura, ela que transforma, né, as pessoas, ela que dá esse sentido da alma da gente continuar fazendo o que a gente acredita, né, que vem a próxima edição e vida longa para o Goiânia Mostra Curtas. A gente termina por aqui com a esperança de que o festival volte a realizar presencialmente no ano que vem, agora em 2023. Que a gente possa se encontrar e que até lá o Brasil tenha retomado caminhos que valorizem políticas públicas para a cultura e a sociedade mais justa e plural.